essa crise, ela é só por conta do coronavírus ou o coronavírus ele foi a gota d'água que fez o copo transbordar, na sua opinião? Olha, essa é uma excelente pergunta e isso ajuda as pessoas até, né, que estão sofrendo bastante nesse momento a se prepararem pelo que vem por aí. Então, a gente até gravou um vídeo em meados de 2019, né, e eu já apontava em julho de 2019, e que ali você já tinha o primeiro sinal de alerta, né, de deterioração da economia global. Então, se você pegasse indicadores que antecipam o ritmo da economia em muitos meses à frente, você já vinha uma deterioração e já tinha sinais do chamado late stage. Que quer dizer o quê? O ciclo de expansão econômica que começou lá em 2009 já estava dando sinais, né, de esgotamento e você tinha, então, uma série, né, de sinais não só também da economia, mas como também de exageros no mercado. Por exemplo, se olhasse a valoração das ações norte-americanas e também em outros países, estavam muito acima do que deveriam valer, assim, em patamares ali que estavam começando a rivalizar e depois até superou o estouro da bolha da internet lá, que foi um período bem irracional lá no ano 2000. Enfim, você tinha então toda um acúmulo de fragilidades na economia global, já sinalizado uma desaceleração, indo para uma transição de uma recessão global, e um sinal que as pessoas desconsideraram, que é muito importante, é que quando você tem as principais economias do mundo sinalizando a mesma coisa, ou seja, a deterioração, esse sinal se torna muito mais forte. Então não era só os Estados Unidos, era a China, Estados Unidos, a zona do euro, enfim. E aí você tinha, né, a narrativa na época, primeira no Brasil, que o Brasil era uma ilha e que se acontecesse alguma coisa no exterior a gente não seria afetado, e seria até uma proteção, era para ficar em reais, que é um hedge, etc. O Brasil é uma ilha, então o pessoal cantou e falou. E a gente até falou no vídeo lá que, olha, aproveitem a euforia para vocês irem reduzindo a sua exposição em ações e desde já aproveite, né, para ir acumulando ouro, Bitcoin, né, porque são alternativas, né, à moeda estatal que em um momento de crise e incerteza os governos eles fariam o que eles estão fazendo agora, que a gente está vendo, que é abrir a torneira, né? Voltou? Voltou. Fala aí. Eles estão imprimindo dinheiro loucamente, pacotes de estímulo fiscal. Então, e o coronavírus, então, ele foi o quê? Quando você acumula muitas fragilidades num sistema, numa economia, como é que elas vão ser rompidas ou aflorarem? Pode ser um gatilho banal, sabe? Uma coisa besta que ninguém imagina, ou pode ser um evento aí de consequências devastadoras, algo inesperado, tipo Black Swan, que se aproxima muito, como a gente viu aí, do coronavírus. O que chama a atenção é, como você colocou bem, o Brasil ficou minimizando, né, o coronavírus, e até pessoas que fazem gerenciamento de risco no Brasil, gestores, enfim, começaram a minimizar o coronavírus até poucas semanas atrás. Isso que a gente viu a China parada, né, paralisada, compararam com o SARS, só que o SARS é 2003, a economia chinesa era menor, o estágio da economia global era totalmente diferente. Enfim, um festival de bobagens, né, que aconteceram. E o pior, né, para as pessoas, e passar a bola para você e as pessoas entenderem o que tipo de fragilidade que a gente está falando, o mundo pós-2008, crise de 2008, como é que eles resolveram o problema? Socorreram os bancos, né? Então você tem a questão do risco moral que está voltando à cena, ou seja, um tomador de última instância. Eu assumo o risco, faço o diabo, se eu quebro, alguém vai lá e vai me salvar. Então o lucro é meu e o prejuízo eu vou socializando. E o pior, né? As empresas incentivadas com juros artificialmente muito baixos e até negativos a se endividarem, né? Assumirem muito risco, projetos que não seriam aceitos começaram a ser aceitos, e no mercado financeiro é o mais perigoso. Quando você tem um período muito grande de baixíssima volatilidade, ou seja, quanto tempo, Perini, que o mercado aí no Brasil, a galera não sabia o que era uma queda superior a 10%, 15%, um circuit break. Aí fazer o quê? Alavancagem. Então, do lado corporativo, empresarial, incentivando as pessoas, as empresas a se endividarem e aceitarem projetos que são ridículos, que não necessariamente sustentariam no mundo normal. E do lado dos investidores, eles alavancarem, porque como o cara pega lá a série histórica e ele fala, olha, a pior variação que tem é tantos por cento. Que nem, por exemplo, a gente viu agora fundo imobiliário, que falaram, quem ia imaginar que ia cair isso? A história mostra que o fundo imobiliário é menos volátil do que a bolsa. Etc. Meu amigo, é extremistão, investimento é extremistão, o passado é altamente insuficiente. Então,
No Brasil, especificamente, passando a bola para você, um dos problemas que a gente teve para ser uma das piores bolsas de desempenho agora é que a gente teve um movimento de alavancagem brutal. E não foi só do investidor comum. A gente está falando de uma indústria de investimentos que estava alavancada até o talo. E agora é uma chuva de stops. Tomar stops no dólar, nos juros e na bolsa.